Ora, muito bom dia. Você está com a edição diária da Cor do Dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. A edição de hoje é a do dia 18 de fevereiro do ano da graça de 2019. E sem mais delongas, porque a agenda é grande e eu já tive que cortar uma série de pontos e vou alterar aqui uma coisa à última da hora, precisamente porque a informação é isto e a capacidade de reagir a factos e fazer análise de factos obriga que estamos permanentemente atentos às questões da atualidade. Aqui vamos nós. Período antes da ordem do dia. E vamos começar pela TAP e a decisão do governo do Sr. Maduro ontem de suspender os voos da TAP para a Venezuela durante 90 dias. Alegadamente porque a TAP terá transportado passageiros que levavam explosivos, imagine só. Eu acho que esta malta dos revolucionários sonha sempre com explosivos, revoluções, armas pesadas e coisas do género. Bom, e sei lá que mais. E ter ocultado o nome do Sr. Juan Guaidó quando viajou de Lisboa para Caracas. Bom, sabe o que é que isto cheira? Já percebeu? Isto é coisa de maluco, não é? Só um maluco daqueles era capaz de inventar uma coisa destas para justificar a suspensão. Isto está na cara que é o Maduro está raivoso, mais a sua gente, está raivoso, porque o senhor Guaidó regressou à Venezuela e regressou pela TAP. E, portanto, toquem de inventar uma coisa qualquer para justificar a suspensão. Aliás, eu fiz uma aposta com alguns colegas meus jornalistas no dia em que se instalou a história que eles transportaram explosivos, umas pilhas, umas baterias, umas lanternas táticas, não sei o quê, que eu fiz uma aposta. Bom, isto aqui é para chegar a algum lado. Provavelmente é para correr com o TAP do mercado venezuelano. Olha, ontem saiu, foi só 90 dias. Bom, mas porquê é que eu trouxe isto hoje? Não é apenas para comentar a pancada do Sr. Maduro. Não, eu gostava de perceber se o Bloco de Esquerda e o PCP, que são tão amigalhaços daquela gentalha, não vão falar sobre o assunto. Ou seja, vão engolir a tanga e as tretas das lanternas táticas e os explosivos transportados a bordo. Isto, não vão comentar. Bom, já agora não vão comentar o facto de uma decisão de maluco ter limitado a possibilidade dos portugueses que vivem na Venezuela, e são centenas de milhares de descendentes portugueses, ficarem limitados nas suas deslocações entre a Venezuela e Portugal. Não vão comentar? Deixa-me lá ver. A solidariedade chega a este ponto, é isso? Não é? Chega ao ponto de apoiarem macacadas. Porreiro, pá. Está a ver porque é que eu nunca vou votar nesta gente? Já percebeu? Bom, esta é uma das razões. Segundo ponto. É um assunto que eu hei de voltar daqui a uns tempos, porque houve alguém que me chamou a atenção para isto, que perguntaram-me se o Banco de Portugal não podia sancionar decisões ou situações ou atos de gestão de bancos como o N26, como o Revolut. Não pode. O Banco de Portugal pode comunicar aos bancos aos supervisores dos países onde os bancos estão radicados e onde é a sua sede, determinados factos que depois são investigados por essa autoridade. Eu sei onde é que o espectador que fez a pergunta quer chegar, mas como não é assunto para tratar hoje e exigia um bocado mais de detalhe e análise, vamos guardar para outra ocasião. No entanto, fica avisado que é mesmo assim. Não pode, não é supervisão do Banco de Portugal. Terceiro ponto, o Estado, a GNR rebocou uma vez uma viatura em Moimenta da Beira. Eu ouvi esta história ontem, salvo ver na Rádio Renascença. E eu trago aqui isto hoje que é para você perceber como finalmente os tribunais parece que começam a mudar. Essa viatura foi parar um parque da Câmara porque havia dúvidas sobre a correspondência entre o número do motor e o que vinha no livrete, não sei o quê. Bom, o que é que aconteceu? A viatura foi vandalizada, desapareceram pneus, volantes, não sei o quê, jantes e o diabo 4, e o particular, quando foi lá buscar, deu com aquilo. E a malta do parque, acho que era o Parque Municipal de Moimenta da Beira, que aliás é um sítio que eu gosto muito, Moimenta da Beira, devo dizer, parece que virou para o pessoal e disse: espera aí, mas isto não foi o carro que me apreenderam. Falta as rodas, as jantes, o volante. E alguém se quis eximir do problema, porque aquilo foi, obviamente, um assalto, um roubo. Não é um assalto, é um roubo. Bem, o assunto foi para o tribunal e imagine só, o tribunal condenou o Estado a pagar 8.000 euros. Olha, não há muitas decisões como estas, mas esta vale a pena. Já agora é assim, quando o Estado se portar mal consigo, não se deixe ficar.
ponham em tribunal. Porque se é com decisões destas, a gente vai obrigar o Estado a mudar o seu comportamento. Ponto seguinte. A esquerda quer limitar as comissões no MBWay, nas comissões de extrato, não sei quantos. Primeiro ponto. A banca está a abusar. Há situações em que não faz sentido nenhum os bancos estarem a cobrar comissões, e nomeadamente as comissões que cobram. Por exemplo, pense neste ponto. Você deve dinheiro ao banco porque comprou uma casa, pediu dinheiro emprestado. E você teve uma sorte de ter uma herança ou ganhou Euromilhões e você vai amortizar um empréstimo. Outra coisa qualquer, vai amortizar o empréstimo. Quando você amortiza o empréstimo, recebe do banco um documento que lhe dá a quitação do seu empréstimo. Não é bem assim que se diz. Chama-se distrate. Ora bem, você acredita que esse distrate é cobrado pelos bancos? Quer dizer, isto é um exagero, não é? Bom, depois põe-se a jeito. Porque Bloco de Esquerda, PAN, PCP... metem uma proposta de lei no Parlamento para acabar com esta brincadeira. O que é que faz o PS? Vai atrás. O que é que vai acontecer? Eu tenho muitas dúvidas que a direita não possa ir atrás disto também. Está a ver? É este populismo que depois suscita com decisões e exageros que os bancos praticam. Portanto, pessoal, vamos lá ter calma. Como se diz em Moçambique, guarda aí uma calma, só favor. Porque... vocês exageram, o pessoal da banca, vocês exageram, depois levam com lambadas destas, inteiramente justas, aliás. Bem, ponto seguinte. Eu tenho uma ideia para acabar com o racismo no futebol, ok? E hoje não vou começar com Marega. Eu vou dizer, embora devesse começar, mas não vou começar deliberadamente. E eu a seguir vou explicar porquê. E lá mais para o fim, vou explicar qual é a minha ideia, mas essa eu garanto que é infalível para acabar com o racismo no futebol. Bom, então vamos lá para a agenda. Eu já lá vou ao futebol e ao Marega, ok? Então, primeiro ponto da agenda de hoje, ainda temos, ainda bem que só passaram 7 minutos, vamos lá, agenda de hoje. Então é assim, o Banco Bloco de Esquerda, como vocês sabem, nós comentamos isso aqui muitas vezes, tem muitas pancadas. Uma das pancadas é reverter tudo aquilo que são privatizações que foram feitas durante o período em que nós estivemos sob intervenção externa. O mesmo é dizer, o período da Troika. O Bloco de Esquerda quer reverter a privatização da ANA, quis reverter a privatização da TAP, o Dr. Costa fez do jeito, não é? E quer reverter, e sempre quis reverter a privatização do CTT. Os CTTs tiveram uma gestão desastrosa, que foi a anterior, liderada pelo Dr. Francisco Lacerda, mas foi desastrosa a vários níveis. Uma delas, na questão da comunicação. E numa delas, não perceber que aquilo é uma empresa diferente das outras. Ora bem, de repente, de um momento para o outro, começou a haver uma deterioração. Eu confesso que a atual administração do CTT, para mim, neste aspecto, está muito mais adequada àquilo que deve ser aquela empresa. Mas pronto, feita esta observação, voltando ao assunto. Quando começou a registrar-se uma deterioração de serviço dos CTT, o que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda caiu em cima do PS, que não podia ser, não sei das quantas, vamos reverter esta marmelada. Bem, e o PS, como fez uma série de coisas na legislatura passada, para não se deixar entalar pela esquerda, diz, está bem, vamos pensar no assunto. E começa a pensar no assunto, leia-se, pressionar os acionistas do CTT. Eu cheguei ao ponto de ouvir o herdeiro do Sr. Champalimau dizer um dia, aliás, estar de acordo com aquelas imposições que o governo ia fazer. Para mim foi uma coisa impensável, né? Eu pensava assim, bom, se o velho Champalimau estivesse aqui, bom, a coisa teria sido diferente. Bom, mas vamos lá ao CTT. O que é que acontece? O Dr. Pedro Nuno Santos, que era o ministro com esta tutela, andou meses a tentar evitar que isto acontecesse. E o Bloco de Esquerda lá estava, pressiona, bom, parece que com as cedências que os acionistas do CTT fizeram nos últimos meses, a coisa acalmou. A informação que eu tenho, e pelos vistos já chegou aos jornais também, de ontem, já não lembro qual é o jornal que existe, não sei se é o Negócio, se é o Eco Online, diz que já caiu a nacionalização parcial do CTT. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que isto ia acontecer. Porquê? Porque, repare, o governo anda para ali a ver se vai buscar os gestões todos. Não estou a ver muito bem como é que ia buscar uns centenas de milhões de euros para comprar o CTT. Bem, eu sei que não seria comprar tudo, seria comprar só uma parte, mas com estas cedências que foram feitas, caiu mais uma pancada do Bloco de Esquerda. Eu só posso aplaudir, porque, sinceramente, seria uma reversão. Aliás, seria um retrocesso estarmos a tentar renacionalizar, nem que fosse uma parte do CTT. Bem, mas mais importante do que isso, eu acho que o CTT tem uma missão muito importante.
mesmo no atual momento da digitalização. Como você sabe, hoje em dia pouca gente manda cartas, não é? Portanto, o negócio tradicional do CTT, embora continue a ser muito grande, muito pesado, o valor do correio em si, tem tendência a acabar. Ora, nada melhor do que diversificar essa atividade agora. Ora, é que eu acho que é exatamente isso que está a ser feito. E, portanto, sinceramente, até me parece que mesmo aquelas lojas que em sítios que parece que não fazem sentido. É uma questão do CTT pôr em cima daquelas lojas serviços que neste momento não prestam, que até podem ter muito interesse para a comunidade e para a sociedade. E, portanto, ainda bem, mais uma pancada do Bloco de Esquerda que caiu por terra. Bom, segundo ponto. O Governo prepara-se para usar os valores do crescimento da despesa na luta contra os sindicatos. Você já percebeu? Os sindicatos, não, isto não vale nada, 0,3, não sei quantos, isto aumenta, e depois esquece daquilo que é tudo quanto é a massa salarial. Não é o salário, é a massa salarial, que é o conjunto daqueles rendimentos que ficam associados, que é aquilo que a pessoa leva para casa. Eu sei que há muita gente para aí, nomeadamente os idiotazinhos, a contestarem essas histórias, não sei o que, mas pronto, é tudo uma questão de matemática. Talvez a malta não sabe fazer contas e, portanto, uns sabem, depois vêm para aqui com tretas só para ver se ocultam e atiram a areia para os olhos das pessoas. O que é que se passa? O Governo quer utilizar o aumento da despesa para dizer assim aos sindicatos, estão a ver, afinal a despesa com o Estado está a aumentar brutalmente. Salvo erro, é 3,5%. Bom, o problema é que está a utilizar só agora os valores de janeiro. Não são significativos. Os sindicatos podem dizer, mas caramba, isto é só o valor de janeiro. Bom, de facto não é. Se você for olhar para o comportamento da despesa no ano passado, ela cresceu a taxas próximas de 4%. Despesa corrente primária. Bom, o que Bruxelas está a dizer a Portugal é, atenção, o vosso limite são 1,7%. Ora, o Governo devia ter a coragem de assumir estas coisas, dizer assim, não, nós não podemos fazer isto, temos uma limitação. Não é apenas que a despesa está a crescer 3,5%, não é 3,5%, é mais do que isso. A questão é, nós temos um limite, e esse limite está imposto pelo Tratado Orçamental. Eu sei que o PS não gosta de dizer isto ao Bloco de Esquerda, nem gosta de dizer ao País, nem gosta de dizer ao PCP, porque é chato dizer assim, na final a austeridade não acabou. Não acabou. Isto é a prova evidente de que a austeridade não acabou. Agora, em vez do Governo estar com estas tangas nas negociações, mas valia ser honesto, mas valia ser transparente e dizer isto aos portugueses, que no fundo é aquilo que eu e mais uma porrada de gente andamos a dizer aqui há 5 anos, não é? Que é para caramba. A ideologia, as pancadas, esbarram sempre na parede, percebe? E neste caso, o que é? O crescimento da despesa não pode ser aquilo que os sindicatos reivindicam. Não obstante o que a senhora Isabel Camirinha, funcionária toda a vida da CGTP, anda para aí a dizer. Ponto seguinte. Estou desejoso de chegar ao coisa do futebol. Enfim. Eu não sabia disto. O Jornal de Notícias publica hoje que a maioria das multas aplicadas aos banqueiros fica por pagar. Eu sabia que uma série de banqueiros deviam estar na prisão, não estão. Isso eu sabia. Não fazia ideia que a maior parte das multas ficam por pagar. E a verdade é que parece que ficam. E agora a pergunta que nós devemos fazer é, porquê? É por causa de favores? Não. É porque o sistema está montado para que estas coisas possam acontecer. O mesmo é dizer, você tem situações em que a própria lei permite que, do ponto de vista jurídico, as coisas sejam impugnadas e por aí adentro até um dia em que prescrevem. Este é que é o ponto. Aliás, há pessoas aí neste momento cujos processos correm o risco de prescrever precisamente porque o tempo vai decorrendo. Ou seja, isto acontece porque os lobbies fizeram as leis desta maneira. Nós não gostamos. Temos melhor solução. É obrigar os partidos a mudar a lei. O drama disto tudo é, como você sabe, há lobbies com um peso muito grande, e não estou apenas a falar da maçonaria, há lobbies com um peso muito grande que garantem e se esforçam para que as coisas se mantenham assim. Portanto, a culpa é única e exclusivamente nossa, que como sociedade deixamos estas coisas acontecer. Como eu costumo dizer várias vezes, nós somos muito mansos em Portugal. Ao contrário dos espanhóis e dos franceses, nós somos muito mansos. E é por isso que muita coisa acontece em Portugal. Esta é uma delas. É apenas mais uma delas. Ponto seguinte. Então vamos lá. Ao caso Marega. Olha, a gente não está farta de 24 horas depois daquela história isto continuar a abrir telejornais e fazer manchetes? E parece que não há outra coisa para falar em Portugal. Repito, o racismo é condenável, o racismo deve ser punido. Eu seria a última pessoa a defender racismo aqui. Portanto, a questão não é essa. Quanto a isto estamos todos de acordo. O que a mim me parece é que nós estamos a utilizar, nós não, certos lobbies estão a utilizar esta história
para esconder outros problemas em Portugal. Parece que nós não temos outros problemas. Parece que neste momento o único problema que Portugal está em grave de lesa majestade, não é? Embora não tenhamos rei, é o caso Marega. Não é. I'm fucking sorry. Não é. Aquilo é um assunto que já devia estar ali a ser investigado pela Justiça, sem dúvida noticiado, não deve estar a abrir coisa nenhuma, nem manchetes, nem coisa nenhuma, nem fazer manchetes em Portugal. Bem, até por outra razão. Reparem, você já percebeu qual é o objetivo de certos lobbies, e não são apenas lobbies privados. Não estou apenas a falar dos clubes de futebol, estou a falar do próprio governo e dos partidos. Você tinha neste momento em Portugal uma discussão feia, complicada sobre a eutanásia, não é? Em que você tem os partidos a dizer assim, não, nós na Assembleia somos soberanos para decidirmos o que quisermos. É óbvio que a Assembleia é soberana para decidir o que quiser, nomeadamente nesta matéria. A questão não é essa. A questão é que como o assunto não foi discutido nas agendas de alguns partidos, isto não devia estar a ser decidido pelos partidos no Parlamento. E, portanto, o sítio ideal para fazer estas coisas é perguntar aos portugueses assim, meus amigos, vocês aceitam a eutanásia naquelas condições? E depois, em função disso, tomar uma decisão. Ninguém está interessado nisto. Nem o PSD está. O que é lamentável, devo dizer. Direção do Torre e Rio. É lamentável. Bom, como os partidos não estão interessados nisto, e como o Governo não está interessado em discutir nisto e outras coisas, olha, por exemplo, a polémica com os sindicatos da administração pública, o que é que faz? É pá, carreguem aí na história do Marega. Pá, dá um imenso jeito para esconder uma porrada de coisas que se passam em Portugal. A mim, como cidadão e como analista, isto choca-me. Porque a sensação com que eu fico é que não há mais nada de sério para falar em Portugal. Olha, não há educação, não há saúde, morreu mais uma pessoa nas urgências. Sabia disso? Veja lá a manchete do Correio da Manhã. Depois está 3 horas à espera com uma pulseira amarela. Está a ver? É isso que não me interessa discutir. Já agora, a educação interessa discutir? Não. Pensões interessa discutir? Não. Carga fiscal mais elevada de sempre em Portugal interessa discutir? Não. E como não interessa discutir isto, toca de primeiro arranjo de história da eutanásia, não é? Que é uma cedência à extrema-esquerda. Depois agora vem o caso Marega, mesmo a jeito, que é para massa distrair com estas porcarias, é pão e circo, não é? Que é para massa distrair e não discutir os verdadeiros problemas de Portugal. Ora bem, eu sou inteiramente solidário com o que se passou com o Marega e com o que se passou em Guimarães. O que eu não posso admitir como cidadão é que a gente esteja 24 horas depois a pôr isto como o principal assunto da agenda mediática. Aliás, se você reparar, Portugal é um país onde corre de agenda em agenda. Ontem havia um espectador que me dizia assim, você falou do caso Marega, já reparou que primeiro era o coronavírus, depois não sei o que de eutanásia, agora é o Marega. Pois exatamente é isso. É que quanto mais agendas destas houver, menos discutem as coisas sérias que existem em Portugal. Esse é que é o problema. Agora vamos a outra questão. Eu tenho a solução para o problema do racismo no futebol. Não tem nada a ver com justiça, sabe? Porque a justiça, às vezes é lenta e outras vezes aplica umas penazinhas, depois não tem efeito nenhum, quando no caso não tem efeito nenhum. Há um efeito que eu gostava de ver aplicado que resolvia isto. No dia em que as marcas que estão associadas ao futebol disserem assim a um clube, se a gente tiver um indício mínimo que seja, que os teus adeptos estão a portar daquela maneira, cortou-se a publicidade. Cortou-se os patrocínios. Perceberam ou não? É no mês seguinte, é imediato. Está a perceber? Bom, você dirá, há sempre um maluco entre os assistentes, os espectadores, que vai fazer aquilo, porque está marimbando para a direção. Ótimo. Eu quero ver o que é que esses malucos vão fazer quando virem o seu clube incapaz de pagar salários, incapaz de comprar jogadores e incapaz de ter um comportamento minimamente decente do ponto de vista desportivo em campo. Percebe? E você dirá, isso é ingenuidade. Não é. Vou-lhe dar um exemplo. Quando aconteceram os casos de corrupção no futebol nos Estados Unidos, não é o futebol americano, é o soccer, futebol. O que é que aconteceu? E quando os juízes começaram, muito corajosamente, começaram a pronunciar sobre casos de corrupção, o que é que sucedeu? Marcas como a Coca-Cola e outros disseram logo assim, meus senhores, I'm out. Percebe? Bom, aqui é a mesma coisa. Quando as marcas, as Altices e outras marcas da vida que patrocinam o futebol, disserem assim, se vocês tiverem um mínimo indício, e se eu tiver um mínimo indício que vocês têm adeptos que fazem aquilo que fizeram ao Marega, outro ajudou qualquer, porque houve os outros jogadores, e a malta está-se a esquecer nesta discussão, são vários clubes afetados por isto, inclusive os clubes estrangeiros vieram jogar a Portugal, não é? Bom, no dia em que a gente tivesse indício, acaba-se os patrocínios. Eu garanto-lhe uma coisa, borravam-se todos, desculpa-me a expressão, e aí mudavam o comportamento em relação ao futebol. Já agora, um ponto em relação a esta matéria. Eu vou voltar a uma matéria que disse ontem, porque houve gente que ficou chocada com o que eu disse. Eu estava a ver a manchete da Bola hoje, senti-me humilhado, não sei o quê, depois manchete do Record, esqueçam lá o palavrão que está aqui na manchete principal, o que me interessa não é isso, o que me interessa é que com os insultos que se recebi não podia continuar. Já agora o jogo também, outra vez a mesma manchete, o palavrão, mas enfim...
onde é que está, quando é o estádio inteiro a dirigir insultos fascistas é impossível jogar. Eu quero pegar neste assunto, porque é assim, eu acho que isto é o ponto fraco de Marega. Ai de nós, na nossa vida, na nossa profissão, se cada problema que a gente tem deixar de trabalhar, não é? Mas eu acho que o que ele ouviu devia ser um incentivo para jogar, devia ser um incentivo para triunfar e para mostrar que ele é superior àquilo tudo. Vamos fazer um exercício, esqueça a cor da camisola que está ali, esqueça o clube e esqueça que é futebol. Vamos pensar numa empresa. Você tem um jogador, um diretor ou alguém que está num quadro de uma empresa e que é insultado por todo o lado. Pá, qual é a solução? É o tipo de dizer, não consigo fazer o meu trabalho por causa daquilo, estou deprimido. What the hell? Contrário! Isto tem que ser um incentivo para nós sermos ainda melhores, para nós triunfarmos sobre quem nos insulta, percebe? Eu já lhe dei o exemplo aqui, ai de mim, se de cada vez que o idiota que aparece aí à vez de extrema esquerda me insulta por causa da cor da pele. Ai de mim se eu desistisse de fazer isto. Não pode ser assim. A sociedade é feita de superação, e a superação é a gente pegar nestes casos e dar a volta por cima. E, portanto, eu acho que este é o ponto fraco do Maragall. Bom, só para terminar, porque já vamos com quantos minutos? 8h21. O que é que falta aqui? Não, vamos deixar para amanhã. 8h21 outra vez, já temos aqui mais uma série de coisas que revelaram para amanhã. Só o último ponto que é, houve um espectador que me chamou a atenção para o facto de eu não ter referido uma frase dita pela senhora Sarah Carlson, que eu critiquei aqui, da Moody's, na semana passada, lembra-se? Que ela terá dito, é um enigma Portugal não estar a crescer mais. A sério. Oh, Sarah Carlson. Nem vale a pena falar inglês desta vez. Oh filha, tu estás um bocadinho embaralhada, mas estavas mesmo à espera que Portugal crescesse mais, com as limitações que está a colocar ao crescimento económico, com a ausência de reformas estruturais. Epá, vai lá fazer essas figurinhas para a tua terra, sinceramente, não venhas para aqui, não digo que é xenofobia, ok? Eu só estou a dizer isto porque, não me venham para aqui com tretas, dizer que não sabem porque é que Portugal não está a crescer mais. Portugal não está a crescer mais porque não faz as reformas que os outros estão a fazer. Inclusive, os outros estavam atrás de nós, já nos passaram. Percebeu, Carlos de Sara Carlos? A senhora sabe isso, não é estúpida? Vem para aqui fazer as figurinhas, vai dar banho ao cão. Bom, terminámos a conversa de hoje. Peço desculpa com o vai dar banho ao cão. Quero dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Quero dizer que nós vamos ter Think Tank esta semana outra vez. E para o final vou pedir aquilo que peço a quem está a ver, 3.400 pessoas. E para quem vai ver ainda, aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Já agora uma coisa, se não houver mais nenhuma novidade, eu garanto que amanhã já não volto a falar de Maragall, ok? Para mim, eu não quero alinhar nisto de esconder os problemas do país com aquele caso apenas. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.